Eu vejo que o exemplo do Washington é algo, vamos dizer assim, eu vou ser um eleito, né? Alguns vão falar assim, já sei o que você está dizendo, mas é algo que você, não é o padrão. Deus age com cada pessoa dentro de um critério dele, Deus é quem escolhe. Mas você teve uma experiência pessoal e íntima com Deus, Deus o escolheu. Isso é fato. Não pregaram por você, não te aconselharam e automaticamente Deus foi trabalhando no seu coração. Agora, ao contrário também, pastor, existem pessoas cativas que passaram por essa experiência, conheceram, foram à igreja, a conselho e ainda estão cativas? Sim. Vamos pegar um exemplo aqui, estou com um texto bem aberto aqui. Vamos pensar o caso de Ananias e Safira lá na igreja em Jerusalém. Em Atos 5, né? Em Atos capítulo 5. Que o texto diz, entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Bom, a história toda, para quem não conhece a história, né, a igreja era uma igreja nova, uma igreja mais cheia do poder, cheia da unção do Espírito Santo de Deus. E este homem com a sua mulher, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade para ofertar à igreja para que aquele valor fosse distribuído aos necessitados. Porém, eles venderam uma propriedade e disseram, retiveram parte do valor do campo e guardaram a outra, mas eles disseram, olha, nós vendemos aquela propriedade por tanto aqui está o valor. Eles entregaram aquele valor como se fosse 100%. A mentira estava exatamente aí, não era 100%, interessante, eles retiveram parte do valor. Agora, até na pergunta que você fez ao pastor Isaac, né, é possível a pessoa mentir? Está aqui, eles já eram da igreja, já eram batizados, membros dessa igreja de Jerusalém, e eles entraram nessa condição. E morreram, né? E agora, se continuar lendo o texto, nós vamos ver que eles morreram. Naquele momento. Que eles foram mentir diante de Pedro. Mas interessante, Pedro, ele fala assim, para que mentisses ao Espírito Santo, sendo que ele estava mentindo diante de Pedro. Mas sabe o que acontece? Pedro estava cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo estava na vida de Pedro. E Pedro, naquele momento, ele discerniu, e ele diz, olha, mas você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo que está em mim. E aí o cara caiu duro aqui, morreu. Depois, 3 horas mais tarde, vem a mulher dele, confirma a mentira, ela cai dura também e morre. Até se a gente imaginar nos dias de hoje tal coisa, hein? Né? Mas a gente vê que 2 pessoas ainda cativas. Por quê? Porque eles precisavam de ter uma longa caminhada. O que verdadeiramente liberta a pessoa, né? Por exemplo, lá no nosso ministério as pessoas vêm em massa nos procurar e muitas vezes acham que a gente tem uma vara mágica de libertação. Deixa eu só explicar, o pastor Ronaldo, ele hoje lidera na Lagoinha 17 anos, né, pastor? Dia 1º de maio, próximo, completaremos 18 anos. Vamos tirar a carteira de maioridade. 18 anos de Ministério Rema na Igreja Batista da Lagoinha. O Ministério Rema ele trabalha com aconselhamentos, os cursos de batalha espiritual, cura interior, libertação e os aconselhamentos nessa área que a maioria são voltados à libertação de pessoas crentes. De pessoas crentes. E aí nós temos a opressão, temos a possessão, tem muita coisa para falar ainda no programa. Né? Tem muitos sãos, né? A opressão, depressão. A libertação também de crianças. Que é o que o Washington tem participado e que tem muitas crianças sendo cativas hoje. Já que você tocou na criança, imaginemos, vamos pensar nisso aqui. Imagina uma criança de 7 anos com pensamento de suicídio. Isto é uma realidade hoje. Isso é real. Triste realidade na família de irmãos nossos. Pastor, deixa eu até introduzir um caso aqui para a gente avaliar isso. Há pouco tempo eu vi uma história, há um tempo atrás, de um menino, ele tinha 4, 5 anos, menino, e esse menino, ele tinha uma inclinação à imoralidade, à pornografia,
algo que era inexplicável. Ele ia na casa, por exemplo, a mãe chegou a passar algum vexame, porque ela foi à casa de alguém visitar, e esse menino descobriu uma revista de mulher nua, uma revista pornográfica, e ele estava folheando a revista. Esse menino abraçava as mulheres, mas as próprias mulheres, amigas da mãe, percebiam que esse menino abraçava com algo imoral, uma lascívia, um desejo impuro, numa criança de 5 anos. E a gente contrapõe, porque você vê, quando você lê a Bíblia, Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E você fala, como pode uma criança de 5 anos ter algo maldoso no coração? E aí entra uma história de que a mãe teve uma situação, ainda solteira, com aquele filho, envolveu uma série de circunstâncias, teve uma experiência com Deus e converteu. No entanto, aquele menino, é possível ele herdar, aí é a pergunta, né, pastor? É possível ele, pastores, né? É possível ele herdar uma condição de prostituição, de lascívia, que foi vivenciada pela mãe? Porque o menino não tem culpa. Nós lidamos com um caso super semelhante a esse. Então isso é possível? Né? É possível, sim. E no caso da família que nós lidamos, né, a mãe havia, no passado, né, sido uma prostituta. E o menino tinha exatamente aí, ele não podia ver uma mulher, uma menina, uma senhora, não tinha idade para ele. Né? No caso, ele tinha o costume de passar a mão nas pernas das mulheres. As mulheres levavam aquele susto, né, uma criança e tal. Né? Mas esse menino, quando nós oramos, ministramos a vida desse menino, né, o menino contava piadas imorais, e a própria mãe não sabia de onde ele aprendia. Que ele tirou isso. Esse menino, aí a pergunta, né? Esse menino era endemoniado, ele sofreu uma opressão? Era endemoniado. Endemoniado. É que também depende, também muitas vezes, do contexto que que o menino está criando. Porque Satanás, ele entra onde há uma legalidade. Até a pessoa que está no centro de macumba, para ele receber lá uma coisa, lá um espírito, ele tem que tomar um álcool, tem que rodar a cabeça e tudo. Então, a pessoa, o ser humano, se ela tem ali legalidades feridas, se ela tem uma falta de perdão, se ela tem ali um abuso, essas pessoas... Mas aí esse menino, pensa bem, esse menino é uma criança. Mas certamente deixa eu voltar ao caso aqui para concluir a ideia aqui. Então, o que acontecia com esse menino? Depois que ele passou por uma ministração de libertação cuidadosa, zelosa, né, o menino não sabia uma piada. Ele praticamente esqueceu, foi apagado da memória dele. Por quê? Porque era ação demoníaca na vida dele, pastor, na mente, na memória dele. Parece que é o mesmo caso. Né? É o mesmo caso. É a mesma coisa. Né? Então, é possível sim essa herança. Em Marcos 9 tem o caso de um menino, né, que tinha uma situação difícil, e o pai ele clama a Jesus. E aqui o texto diz assim, Jesus perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Está escrito aqui. E muitas vezes tem o lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, o pai do menino para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, o pai está dizendo, de nós, ou seja, tem compaixão do meu filho e de mim, e ajuda-nos. Porque o pai, nesse caso, ele já tinha discernido e reconhecido que o filho estava nessa condição por causa de uma porta, uma legalidade que ele, como pai, havia aberto lá atrás. Então, esse texto aqui, Marcos 9. Nos mostra a realidade, né? Eu vejo que a palavra de Deus nos mostrando a realidade dessa. Eu vejo que esse assunto é extremamente relevante à vida hoje, porque nós temos uma liberdade no Brasil de pregar o Evangelho, de conhecer a Jesus. E muitas pessoas têm vindo à fé cristã. No entanto, muitas têm tido algumas deficiências para viver isso.